depois que você começar, pronto. Depois que você começar a gravar, que já gravou, eu vou precisar depois, então, ser anfitriã para compartilhar a tela. Tá, então deixa eu começar a gravar de novo. Deixa eu pausar isso. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. Eu vou... Deixa eu fechar aqui o áudio de todos. Como é que faz aqui, gente, para fechar o áudio da turma? Eu vou ter que te colocar, Débora, como anfitriã. Aí você conseguiu? Não estou conseguindo te achar aqui Eu na vou sua tela. acender. Assim. Aqui, ó. Levantei a mão, levantei a mão. Gente, eu tô atrapalhadinha, viu? Aí, eu te achei. Ai, Também ai. que a gente tá tudo em família, né, gente? Vamos lá. Ainda bem que ninguém liga para nada. Prontinho, tá contigo. Não é live da Timol, viu, gente? Já Não tá é live da contigo e Timol, tem não. gente para admitir aí. Já admiti todos aqui, ó. Estou admitindo todos. Boa tarde a todos. Deixa eu abaixar minha mão aqui. Eu vou fechar. Como que faz para fechar o áudio de todos? Luciana? Tem uma função aí, desativar o som de todos. É, lá embaixo. Ainda tem a Shopee aqui. Participantes, embaixo vai aparecer desativar som de todos. Participantes. Desativar o som de todos. Pronto. 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 Ó, pessoal, eu sou Débora Lira, trabalho na Timol há 1 ano e 6 meses. Eu sou da cidade de Eunápolis, extremo sul da Bahia, e eu comecei a estudar primeiro esse projeto antes de poder me cadastrar na Timol, e escolhi trabalhar com a Timol por conta da minha mãe, porque há 4 anos a minha mãe ela está acamada. Ela sofreu AVC e há 3 anos foi descoberto que ela tem o Alzheimer. E aí, o que acontece? Eu tive que ajudar, então, eu fui começar a pesquisar assuntos, fazer medicina alternativa, porque minha mãe sofria muito com infecção urinária, colesterol alto, ela sofria de bico de papagaio e outros problemas de saúde. Então, o que acontece? Eu comecei a pesquisar a medicina alternativa para poder ajudar ela. Descobri, então, óleos essenciais, que acalmou muito a situação dela, e também descobri a água magnetizada. Então, o que eu fiz? Quando eu falo da água magnetizada, para idosos, como ontem a gente viu um caso inusitado, eu me penalizo muito, principalmente com os idosos. Então, para mim, esse projeto foi feito para quem tem mais idade. Eu fico com muita pena. Então, eu tenho um cuidado muito grande para quem é idoso. Mas também para quem é grávido, está grávida, né? Está gestante. Por quê? Porque ajuda o bebê a sair com uma qualidade de vida melhor. Então, isso também está ajudando bastante. Eu já fiz pesquisa, tanto com idosos, como quem é gestante. Uma mãe que estava gestante, ela não teve nenhum problema, nem durante a gravidez, sendo que ela já tinha sofrido com pré-eclâmpsia da primeira gestação. Então, a gente fez o teste desde o 2º mês de gravidez até o dia que ela teve o bebê, usando água magnetizada, ela não sofreu nada. Então, eu acredito nesse projeto. Mas a gente aprende o quê com o treinamento do Gustavo? A gente aprende que nós precisamos fazer nossa lista de contatos, precisamos entrar em contato com as pessoas, com a nossa família, e a lista é infinita, e é mesmo, porque já foi comprovado comigo que pessoas que já ficaram com o projeto, quando você dá uma boa assistência,
toda pessoa que eu dei uma boa assistência, ela indicou o projeto para pelo menos a mais 3 ou 4 pessoas da família. Então, o que acontece? Por que muitas pessoas, às vezes, desanimam? Porque ela não deu uma boa assistência para aquele que ela deixou o projeto. Então, naquela ficha de pesquisa, quando tem 15 dias, 30 dias e 60 dias, você precisa mesmo dar uma boa atenção. Inclusive, gente, uma coisa que às vezes a gente nem para pensar, uma pessoa que leva um ano pagando um projeto, se você não prestar atenção, ela desanima de usar depois de uns 3, 4 meses. E eu também fiz essa pesquisa. Eu conversei com pessoas a partir de 5 meses que está pagando o projeto, e toda vez que eu percebo que é o dia que ela começou a usar, eu dou uma ligadinha para ela para ver como que ela está. Aí alguns falam, eu não estou legal, eu desanimei, não estou tomando direito, mas ela ainda está pagando por aquilo, ela ainda leva um ano pagando por aquele projeto. Então, a gente precisa ter o cuidado para poder dar aquela atenção, para ele não esmorecer e não queimar contato. Outra coisa que aconteceu comigo, esse mês de setembro, eu passei o projeto para uma amiga minha, no início de setembro. Quando foi dia 7 de setembro, ela viajou para a casa da avó. E lá, eles passaram um susto com a avó, que quase a avó sofreu um acidente. O susto foi tão grande que ela passou, que ela começou a sentir dormências nos braços e nas pernas, só que isso ela começou a tomar água um dia depois que ela tomou esse susto, sem perceber. O que aconteceu? Ela começou a colocar culpa no projeto. O projeto está me fazendo mal. E eu falei para a médica, e a médica mandou parar de usar. Mas aí ela parou para raciocinar que não foi culpa do projeto. Ela sofreu um AVC isquêmico com o susto do acidente da avó. Quando eu comecei a conversar com ela bastante sobre isso, ela entendeu que não foi culpa do projeto. Não tinha nem começado a tomar ainda. Então, se você não acompanhar bem no início as pessoas que vocês já deixaram, gastar esse tempo, vocês não terão resultados. E é verdade. Não é não, Luciana? Não é, Heber? Você que já está velha aí, ó, os antimônios. Estou só sabendo. Mas o que eu decidi fazer? Como a minha equipe na minha cidade já está um pouco já extensa, já tem bastante gente trabalhando, eu resolvi dar um pouco pausa na minha lista, mas eu não parei de falar do projeto. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer visitas a postos de saúde, a salões de beleza, a academias, a escolas, a clínicas, todos os médicos, eu comecei a marcar consultas. E os médicos que eu ia fazer uma consulta periódica, eu apresentava o projeto, e aí eu conversei com um médico, ele falou, a minha esposa ela vai gostar muito porque ela é endocrinologista. Então, eu fui bem arrumada lá na clínica, e ela achou que era uma representante essas representantes, não tem? Que vão levar, apresentar remédio? Aí lá, você quer falar comigo? Eu falei, quero. Entrei na sala e fiz toda uma apresentação para a médica. E ela gostou. Ela chegou a assistir uma live e nós ficamos de voltar a conversar de novo. Agora, como que a gente deve fazer isso? É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou mostrar para vocês aqui. O problema, gente, é que não para de entrar gente aqui, viu? Eu tenho que admitir e tenho que compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. O que acontece aqui comigo? Vocês estão conseguindo ver a tela? Deixa eu só colocar no início aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Então, existem 3 coisas que eu comecei a fazer. Agora, gente, tá? Não sei se tem pessoal querendo entrar. Como é que a gente vai saber, Lu, se eu estou com a tela compartilhada? Mas acho que aparece aqui, né? O que eu Vai fiz? aparecer para você. Como Que eu sugestão, coloca alguém como
Não com anfitrião, aí a pessoa apareceu. vai O aceitar. problema é que no meu não apareceu com anfitrião e a gente não conseguiu arrumar isso a tempo. Mas vai dar certo. Na próxima vai dar certo. Mas vocês estão vendo a tela aqui, não estão? Beleza. Existem 3 coisas que eu aprendi a fazer até na FAT. Eu aprendi aqui na FAT: planejamento, abordagem e apresentação. Então, no planejamento, o que nós vamos fazer? Se vocês quiserem anotar, o que a gente vai fazer então? Escolher o local onde você deseja. Eita, vai ficar bem na frente, né, gente? Não vai dar certo, não, Lu. Débora, Oi. a pessoa não chegou na hora, se não tiver como você fazer, você manda ver ela ver a gravação depois. Então, o Ou que nós caso, você vamos fazer? apresenta aí 5 minutinhos, volta lá, admite quem estiver esperando, porque não Eles vai estão ter na jeito. tela, né? Não vai ter Ó, jeito. vou compartilhar com vocês aqui, viu, turma? O pessoal vai esperar. Primeiro, escolha o local onde você deseja apresentar o projeto. Você vai fazer um planejamento. Todo domingo à tarde, eu faço o meu planejamento. Então, o que eu faço? Meu planejamento semanal. Aí, vocês podem fazer, vocês vão escolher. Querem apresentar numa escola, no posto de saúde, numa loja? Aí, você vai fazer o quê? Fazer seu esboço. O esboço para você apresentar, fazer a sua apresentação. Mas aí você vai ver a sua classe. Por exemplo, são professores, você vai ter que saber falar. Médicos, vai usar a linguagem médica. É uma loja, vai usar o nível também do pessoal que trabalha ali. Nem todo mundo é formado em faculdade em uma loja. Então, você vai ter que agora usar a abordagem adequada a cada classe que você for trabalhar. Aí, o que você vai fazer? Se você for querer apresentar numa loja, se dirija ao gerente. Agora, escutem bem o que a gente vai fazer. Nem todo mundo, a gente vai ter que ser sincero e entender que nem todo mundo tem perfil para apresentar numa loja. Então, o que acontece? A gente tem que ir bem arrumado. Se for mulher, pode ir com um saltinho alto ou um sapatinho fechado. A gente vai ter que se ajeitar, arrumar bem para poder, com uma roupa social. Talvez, se você não quiser, não precisa ir com um vestido melhor que você tem, mas você precisa ir bem arrumado. Se você for ou numa loja ou numa clínica, em qualquer ambiente desses, você precisa ir bem arrumado. Se você for falar numa loja, dirija-se ao gerente. E aí, o que você vai fazer? Você vai se apresentar, vá com crachá, com a pasta, a nossa bolsa que nós temos do projeto de saúde, mostre o seu cartão de visita e fale que você ali é um representante da empresa Timon e você quer mostrar um projeto de saúde não só para ele, você pode até apresentar para ele primeiro, mas você gostaria de apresentar no horário de intervalo para toda a equipe dele, porque tanto na loja em outro lugar tem aqueles horários de intervalo. E aí, o que você vai fazer? Se o gerente permitir, aí ele vai falar, geralmente aqui o nosso horário de intervalo é às 15 horas, das 15 às 15h15. Então, você tem aqueles 15 minutos para fazer uma excelente apresentação. E elogiar o gerente por ele ter permitido você chegar até os funcionários. E se ele permitiu você a falar apenas 15 minutos, não ultrapasse os 15 minutos. Apresente apenas naqueles 15 minutos. Eita, não sei nem o que foi esse risco aqui na tela. Vocês estão vendo aí? Pepino aí. Aí, o que acontece? Vocês vão fazer isso. Vão escolher um horário que tenha o maior número de funcionários, para poder vocês fazerem isso. E agradecer. Sabe o que aconteceu comigo? Vou contar já a minha experiência sobre lojas essa semana. Eu fui comprar uma calça, e aí eu dirigi a uma loja de uma amiga minha que trabalha lá, falei para ela sobre o projeto, ela falou que já conhecia e queria que a patroa dela conhecesse. Me levou até a patroa dela.
Aí a patroa dela falou assim: gente, vocês já ouviram falar de água magnetizada? Ninguém, não, não, então vem cá ouvir. Juntou as funcionárias da loja, as 6 funcionárias da loja juntaram todas e eu fiz uma apresentação para todo mundo. Aí consegui, então, falar sobre o projeto. Já mandei o link da live sobre menopausa. É tanto que a dona da loja falou hoje, eu passei lá hoje para fazer a ficha de pesquisa dela. Ela falou: olha, eu estou muito atarefada, que eu estou no curso. Ela estava fazendo um curso no momento, mas eu passei para minha mãe. Eu quero que a minha mãe aprenda e entenda. Então, vamos fazer o seguinte: me manda um oi, que você depois vai conversar com a minha mãe. Então, já deixei engatilhado esse assunto. Agora, se for numa escola, o que aconteceu comigo? Vou fechar a tela aqui, voltar um pouquinho, para poder admitir a cacetada de gente que já está aqui. Deu para vocês entenderem, então, sobre a loja? Dá um likezinho aí. Deu para entender? Agora façam isso, gente. Nunca vão de qualquer jeito. Em qualquer ambiente que vocês forem falar da Timol, vocês devem ir bem arrumados. Às vezes não seria nem interessante ir com a camisa da Timol. Vá com uma roupa social, bem alinhadinha, com um crachá da Timol e a bolsa. Se for mulher, vai com um saltinho mais alto, bem bonitinho. E se você for falar com os professores, o que aconteceu comigo? Eu vou tentar lembrar aqui da foto que eu apresentei, que eu fui na escola, para falar com os professores sobre esse projeto maravilhoso. Então, fui bem arrumada, sim, e levei um banner. Então, o que eu fiz? Levei um banner caracterizado do projeto da Timol, tudo bonitinho. Deixa eu abrir a foto aqui para vocês verem. Levei o banner, levei uma garrafa de 2 litros de água magnetizada e essa minha garrafa pequena, porque eu fui apresentando. Falei uma linguagem bem popular para as professoras. Aí até eu falei para vocês, tem críticas? Teve, porque o que aconteceu? Na mesma hora que eu estava fazendo a apresentação na escola, um grupinho de professoras começou a criticar alto. E uma falou assim: já vem pedir dinheiro, ninguém vem dar nada para a gente. Aí uma outra professora do outro lado falou assim: e você está aqui trabalhando de graça? Eu gostei porque eu não precisei me defender. Aí não precisei falar nada. Agora eu mantive a postura e a seriedade. E aí eu comecei a fazer a apresentação. Uma das coisas que eu falei com os professores: vocês aqui já apresentaram para os seus alunos a tabela periódica? Alguém aqui gosta desse assunto da tabela periódica? A maioria não quer nem saber, nem entende. Muitas professoras não entendem. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter uma linguagem, então, melhor do que a dos professores. Você vai ter que mostrar que você conhece mais de um assunto do que um professor. E quando ele levantar um argumento, você vai ter que se sair melhor do que ele. Quando você fala assim com o professor, então eles ficam quietinhos. Vamos dizer, como diz o outro, pianinho. Eles escutam. E foi o que aconteceu comigo. Eu vou tentar mostrar a foto aqui para vocês. Aí foi o que aconteceu. Eu arrumei a Sara bem bonitinha. O que vocês vão levar, então? Na abordagem. Deixa eu colocar aqui para vocês verem qual foi a abordagem que eu coloquei aqui na sala. Estão dando para ver? Então, o que eu fiz? Eu montei um ambiente agradável, com banner, com panfletos, com garrafa de águas magnetizadas, dentro da garrafa um combo mini, para que eles vissem o projeto. Levei também um para que eles pudessem pegar. Passei creme, né, para que nelas, passei o creme.
Mostrei a pulseira, mostrei a palmilha, levei tudo, o perfume, fiz isso tudo. E aí, o que acontece? Sorri bastante, né? Mostrei uma feição bem, um semblante bem natural, mostrei para elas a empatia. Quando elas faziam uma pergunta, eu escutava. Se eu não entendia, eu pedia para falar de novo. Então, foi um ambiente bem legal. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui como que foi. As professoras, elas gostaram demais. E eu fiz isso, fiz dessa forma. Deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês aqui. Acho que eu mandei até para a pessoa errada aqui. Mandei o quê? Não é, Luciana? Tentar aqui colocar no Zap para vocês verem, tá bom? Aqui. Abrir aqui para vocês verem. Vê se vocês conseguem ver a foto aqui. Dá para ver? Então, eu fui arrumadinha, com um crachá, levei esse banner chama muita atenção. De todos que eu tenho, eu gosto mais desse nos ambientes para poder levar. Sabe por quê, gente? Nem todo mundo tem um projetor, nem todo mundo tem um projetor. E nem sempre dá para você... Áurea, Fê, como que consegue fazer isso, hein, Luciana? Riscar a tela. Não tô entendendo. Aí, nem todo mundo tem um projetor para poder mostrar lá Então, o que eu fiz? Eu imprimi folhas para que elas pudessem ver como que é o nosso corpo, tanto no campo magnético, sem estar magnetizado, e levei esses panfletos, e elas quiseram depois tirar foto. Essas que estão na foto embaixo, 4 delas já ficaram com o projeto. Essa de cima é minha irmã, e ela tanto já tinha adquirido como ficou com mais produtos. E ela que levou. E eu já tenho nova reunião para fazer nessa escola. Já marquei já outra reunião, numa outra escola aqui, em outro bairro na minha cidade. E nós temos reunião segunda pela manhã e segunda à tarde. E já consegui marcar também na loja, outra loja, para fazer essa apresentação, e também no posto de saúde. Posso Já te fazer no a posto de pergunta? Te interromper rapidinho. Oi, diga, minha O flor. que é periódico? Eu não sei. Não Eu entendi. fiquei... Periódico. Você falou que as Periódico? Uma reunião periódica? De vez em quando, né? Não, Ah, acho que ela reunião. está falando da tabela periódica de química. Tabela periódica. Periódico. Então, Tabela. agora eu vou ver se eu acho ela aqui, então, para mostrar para vocês. Tá, depois você A me tabela responde. periódica é quando a gente descobre por que a gente sabe, quimicamente falando, do que a água é formada. Tabela periódica. Aqui, ó. Vou Ah, tá. abrir aqui a tabela periódica para vocês, Quando gente. você vai sozinha, não, vai acompanhado com alguém, né? Nas escolas. Eu fui sozinha. Ô, mulher Fui corajosa. sozinha. Hã? Ô, mulher corajosa. Eu fui. Dessa vez eu fui só. Então, o que acontece? Dessa vez eu fui sozinha. Mas o que eu já marquei, vou abrir aqui. Eu vou abrir a tabela periódica para vocês verem. Por que a gente fala isso com os professores e com os médicos? Porque todo mundo que estuda ciência, que estuda química e física, estuda tabela periódica. Por que a gente sabe? Nós somos formados, tudo é formado pela junção e a união de gases, de nutrientes. E a água é feita de quê? De 2 elementos de hidrogênio e um elemento de oxigênio. H2, que é chamado H2O. E isso está na tabela periódica. Tudo que você quiser saber da natureza do que é formado, você encontra nessa tabela periódica. Vou te mostrar aqui, ó.
essa tabela periódica. Obrigada, viu, por ter perguntado. Eu Tá que dando para agradeço. vocês verem aqui? Hã? Tá, Eu tá dando sim. agradeço. Então, aqui, ó, é porque, deixa eu ver se dá para abrir mais. O oxigênio está aqui, ó. O oxigênio está aqui. E o hidrogênio, vamos achar aqui o H. Eita, para achar agora o H do hidrogênio. O primeiro. O primeiro! Aqui, ó, o hidrogênio aqui, ó. Então, a água, ela é formada de 2 elementos desse, com 1 elemento de oxigênio. Entenderam? Aí, o que que o nosso... Aqui tem, ó, tem o cobre, manganês, o ferro, para saber... Quando vocês vão entender isso quando vocês fizerem exames de sangue. Aí vai sempre aparecer as 2 primeiras letras dos seus exames. Aí lá no exame está assim, ó, Fe, você tem muito Fe. O que que você tem muito? Muito ferro, né? Você está com pouco zinco, aí está lá o Z do zinco, cobre, titânio, tudo aqui, tudo que existe na natureza, se foi feito pela tabela periódica. É bom vocês entrarem depois para vocês conhecerem. Aqui o cálcio, lá no videozinho, no vídeo da água magnetizada, aparece assim uma bola maior do oxigênio com 2 em volta, rosinha. Depois vocês olham no vídeo de novo. Aí tem aqui escrito, ó, Ca. Por que Ca? Porque o Ca é o cálcio. E o Mg que está em cima é o magnésio. Então, o nosso TOPH+, ele é feito desses 2 elementos da tabela periódica, de cálcio e de magnésio, está aqui, nessa tabela. Então, o que que nós temos no nosso produto em casa? A gente tem Mg de magnésio, 33%, 67% de cálcio, 2 de hidrogênio da água e 1 de oxigênio. Deu para vocês entenderem? Aí a professora de química. Eu espero que tenha entendido. Pois é isso, gente. Aí, quando a gente fala isso com o professor, ele precisa saber mais que você. Senão, você vai passar a perna nele e ele vai ficar com o projeto. Foi o que aconteceu. Você vai mostrar que entende mais do que ele. Essas coisas que o seu Carlos Henrique, ele mostrou que ele entende, e quando a gente estuda até aquele livro que ele trouxe para nós, A Água Magnetizada e Saúde, aquele livro é maravilhoso para vocês entenderem também um pouco mais da tabela periódica. Diga, Maísa. Eu tenho uma dúvida. Você colocou o banner de que forma na parede? Eu pendurei no preguinho que tinha lá na sala. E se você não tiver, leva uma fita adesiva e prenda numa parede. Aí você tem que Então fazer... você consegue disponibilizar a imagem do banner para a gente, fazendo favor? Agora. Beleza, Vou colocar obrigada. agora para vocês verem novamente, tá bom? O que que acontece? Na gráfica que eu fiz o banner, na gráfica que eu mandei fazer, ele já vem com um ganchinho para você prender onde for preciso. Vocês estão conseguindo ver aqui? Ó, Estão vendo. deixa eu ver se dá para aumentar a gravura aqui. Tá dando para ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tá penduradinho aqui? Sim. Hã? Ótimo. Tá lindo. Dá para ver, tranquilo. Dá para ver. Pois então, ó, tranquilo, tinha um prego do lado do quadro da professora. Aí eu pendurei nesse quadro. Não ficou legal esse banner? Porque essa letra vermelha, o vermelho, quando vocês verem alguma coisa em vermelho, é para chamar a atenção. Até no poste lá de sinalização, o poste, quando fala vermelho, é para fazer o quê, gente? Vocês que são motoristas? Preste atenção. Então, olha aqui, quando está escrito aqui, ó, reduzir, em vermelho.
Diabetes, pressão alta, intestino preso em vermelho, chama atenção. Vocês podem ver que as outras letras estão pequenas e não chamam tanta atenção quanto o vermelho. Então, isso é legal. Tudo que tiver escrito em vermelho é para quê? Chama atenção. Não entendi. Quem quer falar? Eu quero Fala. chamar a atenção. Então, É isso aí. também posso fazer uma pergunta? Já Tá. tá. Pode. Ok. Débora, eu estou anotando, sabe? Mas eu gostaria que, se você disponibilizasse essas folhas em PDF para nós, do seu organograma aí. Eu vou colocar nesse grupo depois, meu amor. Beleza, Isso que beleza. eu escrevi aqui, não tem como a gente... Porque nem eu consigo escrever tudo bonitinho. Mas aí eu vou colocar tudo para vocês lá no grupo, tá bom? Ok, obrigada. Só que é bom explicar primeiro, para que vocês saibam o que aconteceu. Diga, Maísa, você já terminou? Tinha outra pergunta? Já terminei, perdão, vou abaixar a mão. Ah, tá. Pode falar, Miriam. Onde a gente acha essa tabela periódica? No escritório tem? Não, é no site, no Google. Vai lá no Google e escreve tabela periódica. Aí você pode imprimir, mandar imprimir uma folhinha dessa para você guardar e mostrar que você conhece os elementos da natureza pelo seu símbolo periódico. Google normal, Valeu, né, Débora? valeu. Google Normal. Ah, tá. Entendi. E você vai deixar para nós, depois você passa essa gravação para a gente, ver com mais tempo, marcar as coisas direitinho? Estamos tentando. Essa live Estamos aí? tentando, né, Luciana? Ajudar muito. Obrigada. Papelaria tem também. Isso! Fala, É, Gilda! Gente, a Gilda me perguntar as coisas, eu fico até com medo, que a mulher sabe mais que eu. Até parece, todos nós estamos sempre aprendendo, né? Olha, na loja, você falou que normalmente, e realmente normalmente, o tempo é reduzido para explicar. Quais são os pontos principais que você acha essencial falar para a gente poder selecionar o que é dispensável naquele momento tão rápido? Você tem que ser muito sucinto, né? Isso, verdade. Uma coisa que eu aprendi até vendo uma das minhas lideradas fazendo uma apresentação numa loja numa sala de salão de beleza, muito prático. Você sempre pergunta para a pessoa: você já morou próximo de rio? Ou você sabe como é a água de rio? Uma água de rio que bate nas rochas. É uma água geladinha. É uma água da natureza, é que você precisa usar. Então, o que você vai fazer? Quando você pega essa água em garrafa ou canaliza, ela já perdeu as propriedades. Então, o que a gente precisa? A gente precisa daquela água de rio, mas está longe de você. Você agora está na cidade. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer para perto de você um aparelho que faça o mesmo efeito daquela água de rio. E é esse o silocimol. Pronto! Esse é o efeito do silocimol. Agora, o que o Top H+ faz? Você que trabalha muito em escritório, você que trabalha muito sentado, você sente dores na coluna, bursite, artrite, tendinite, cãibra. Hoje eu falei com 3 pessoas num local que elas sentem cãibras por ficar muito tempo sentado. O Top H+, ele vai fazer isso, vai dar esse efeito, tirar as cãibras. Porque o cálcio e magnésio, ele ajuda. O magnésio, ele alivia. O magnésio, ele acalma. Então, aí quando você encontra com alguém que é muito ansioso, você precisa acalmar. Você precisa tirar um tempo para você. O magnésio vai fazer esse efeito, vai te dar essa calma. Você vai conversar com a pessoa e vai ver a necessidade que ela tem. Você pode, às vezes, conversar ao mesmo tempo com 4 pessoas. Com o mesmo produto, você vai mostrar para um ansioso que ela precisa do magnésio. Você vai mostrar para um que tem bursite, que ela precisa do cálcio. Você vai mostrar um que tem diabetes, que ela precisa do silocimol. E você vai mostrar para uma outra pessoa que ela precisa do mesmo produto. Então, você conseguindo conversar bem, você vai conseguir o mesmo produto indicar para todos os que estão ali no mesmo ambiente, não é verdade, gente? Fala, Michele. Eu gostaria muito que você só pontuasse aí
como que você faz essa ligação da tabela periódica? Em que ponto que você coloca, bem objetivo o que você fala, e aí você dá continuidade? Porque é um pouco difícil explicar, né? Como você falou, se nem os professores eles conseguem, imagina a gente, todo mundo vai ter dificuldade, né? Não é uma coisa muito comum e usada. Então, se você tivesse que falar para nós, né? Você consegue assim fazer bem rapidinho e mostrar para a gente poder aprender essa parte? Agora, bonita, mostrar para você agora. Deixa eu abrir então aqui a tabela periódica para você ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui para você. Quais são, primeiro, Michele, quando a gente apresenta o Top H+, quais são os elementos que o Top H+ tem? Os principais é o cálcio e o magnésio que a gente fala, né? Os principais. Você vai imprimir, então, uma tabela periódica e vai procurar na tabela periódica o cálcio e o magnésio. Sabe onde eles estão? Estão juntos aqui, ó, nessa segunda coluna. Na segunda coluna aqui em amarelo. Magnésio, deixa eu ver se eu consigo abrir, porque eu estou sem mouse. E às vezes não dá. Aqui, ó, gente. Tá vendo aqui? Sim. O magnésio e o cálcio. Sim. Agora, do que a água? Do que a água ela é feita? A água ela é feita de hidrogênio e oxigênio. Então, onde é que está o hidrogênio? Na tabela periódica. Se eu conseguisse abrir, está bem aqui no canto, gente. É que eu não tenho mouse. Aí, o hidrogênio está aqui em cima na tabela periódica. E o oxigênio está aqui, ó, no verde. O primeiro do verde, aqui em cima. Quando vocês conseguirem imprimir uma tabela periódica, vocês vão olhar. Então, né? o que vocês vão fazer, então, agora? Anota aí para mim, por favor. Vocês vão anotar os elementos que a gente trabalha. Quais são os elementos que a gente trabalha? Cálcio, Magnésio hidrogênio e oxigênio. E vamos dizer aqui o ferro, né? Que são os ímãs orientados. Pronto. Você vai procurar esses elementos na tabela periódica. É a tarefa de vocês, quando vocês imprimirem uma tabela periódica. Certinho? Sim, mas qual é a ligação que tem para eles entenderem isso, da importância? Você vai mostrar o vídeo. No vídeo, aquele vídeo. Não tem um vídeo pequeno de 2 minutos que a Timol forneceu para a gente, uma família tomando água magnetizada? Uhum. Aquele vídeo mostra no vídeo o oxigênio com o hidrogênio lá, a fórmula da água. Naquele vídeo mostra a fórmula do cálcio e mostra a fórmula do magnésio. Quando você dá um pause no vídeo, você vai ver as fórmulas da tabela ali no vídeo. Entendi. A gente nunca percebeu porque a gente não conhecia a ligação da tabela com aquilo. Então, no vídeo, quando você parar, né, Luciana? Fala aí para nós, Lu. Então, eu entendi quando você fez a abordagem lá com os professores, quando você citou a tabela, você estava criando conexão, porque você está falando a linguagem de uma coisa que eles conhecem. Exatamente. Então, não é que exatamente você vai ter que dar uma aula de tabela periódica para os professores. Foi isso que eu entendi que você quis passar, que quando você citou a tabela, você mostrou que estava no meio Exatamente, porque você tem então, que sempre mostrar, você sempre tem... Certo? É isso que eu entendi. Isso. Uhum. Eu entendi, mas obrigada. Você tem que mostrar para um professor que você conhece do assunto. Ele vai perguntar como é que você prova que isso faz efeito? Quando você vai ao médico e passa dos 40, um remédio que os médicos mais passam para alguém que sofre de problemas ósseos, na estrutura óssea, são magnésio e cálcio. Não é? É. Um idoso aqui, alguém aqui já precisou tomar cálcio e magnésio que o médico passou? Alguém aqui já precisou? Aí, ó, ninguém, porque todo mundo toma. Hã? Então, mas muitas pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente não precisa aqui que a gente tome água magnetizada. Né, João? Mas o que acontece? A maioria das pessoas, a gente conversando com elas,
elas falam isso, que o médico passou cálcio para mim, o médico passou magnésio para mim, cloreto de magnésio, é ruim demais. Mas quando a gente fala para elas que elas vão beber água, que tem isso, que não vai precisar tomar remédio, vai ser bom. Só que quando você quer levar o seu produto para uma pessoa que é estudada, você tem que mostrar para ela que você conhece do assunto. A primeira coisa que eu perguntei para os professores é: vocês já passaram? Nunca perguntei se eles sabiam, não, viu, gente? Vocês já consideraram com seus alunos a tabela periódica? Foi o que eu perguntei. Vocês já mostraram para os seus alunos o assunto da química e física sobre tabela periódica? Aí professores disseram: nem gosto desse assunto. Pois eu falei, lá na tabela periódica existe o cálcio, o magnésio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio que a gente precisa usar. Aí eles ficaram curiosos e quiseram saber. Foi aí que eu mostrei que eu conhecia do assunto mais do que eles. Deu para Perfeito. entender, chefe? Agora foi no alvo. Agora eu entendi. É esse pedaço aí que eu queria entender, essa conexão objetiva, né, para conseguir. Porque assim, tem o risco. Tem o risco porque a gente lidar com um público que é receptivo e às vezes a gente vai lidar com um público que quer testar a gente, né? E eu não domino esse assunto de tabela periódica, então eu queria só entender um pouco, né? Porque caso a gente vá pincelar, então não usar um argumento que talvez a gente vai se perder. Mas agora, do Por jeito que isso que você não, aí falou, você nunca eu vai falar, entendi. Eu você entendi. nunca vai falar uma coisa que você não conhece. Você nunca vai Sim, então. perguntar uma coisa que você não conhece. Então, quando Uhum. você levantar um assunto, gente, quando vocês se levantarem uma pergunta respeitosa, sempre dirijam a uma autoridade de forma respeitosa. Mas pergunte a ele se ele já falou com outros sobre esse assunto. E aí eles vão falar, não. Então, mas por quê? O que tem a ver? Vocês vão mostrar que o nosso corpo precisa desse elemento químico. Aí vai levar, né, Gilda? Joinha. Até dá para complementar nesse momento, mostrando aquele vídeo lá da empresa, né? Sobre o que acontece quando há a dissociação, quando ocorre a hidrólise da água. Dá para aproveitar esse embalo e mostrar o vídeo para eles, né? Exatamente. Por isso que eu entendi bem e acreditei nesse projeto, porque eu amo química, amo física, amo biologia, amo geografia, amo essas coisas. Eu gosto de estudar essas coisas. Então, aí eu não senti dificuldade de poder argumentar com um professor. Eu não senti dificuldade de levar isso para um médico, porque se ele questionar, ele vai questionar uma coisa que existe na natureza e que ele teve que estudar para poder examinar em mim. Um médico só vai conseguir ler o meu exame de sangue se ele estudou a tabela periódica, não é, Luciana? O médico só consegue estudar, ler uma. Vocês podem ver um exame de sangue, lá tem várias letrinhas que contém na tabela periódica. Você só vai saber o que você tem, o que você não tem, se você estudar lá. Diga, Tânia, desculpa a demora. Pode falar, meu bem. Nada não. Hoje pela manhã, fui passear com minha cachorrinha, encontrei uma senhora, né? Ela estava lavando a calçada, aí comecei a observar a pele dela. Estava toda manchada. Aí eu perguntei para ela se chama Núbia. Eu falei, Núbia, o que é isso na tua pele? É problema de circulação? Ela, menina, eu era diabética, mas eu fiz redução de estômago, o diabetes meu ficou controlado. Mas depois começou a surgir, assim, como se fossem umas pipoquinhas, e daí vai espalhando na pele, manchando toda a pele dela, as pernas, toda manchada. Aí eu comecei citando para ela sobre o projeto, né, que poderia beneficiar aquele problema dela para ela fazer o uso do projeto. Só que você sabe que as pessoas, quando não conhecem, eu não fui preparada, porque foi uma coisa assim informal, né? Eu só citei, mas eu depois disse a ela que eu voltaria para poder explicar mais detalhadamente sobre o projeto, como pode ser de benefício para ela, né? Não só para ela, como para toda a família dela. Aí eu queria saber de você, esse problema, manchas na pele, pode estar relacionado a diabetes ou à circulação?
Eita, aí já não tem como eu te responder. Primeiro que ela teria que fazer um exame. É bom ela fazer um exame para poder entender. Ela já faz, só que Porque ela já eu faz. não a vi, então É, eu não ela posso fala que já responder. toma um medicamento, que o médico Sabe o já que que passa. acontece? Muitas medicações, tem medicação que causa reação na pessoa. Tem medicação que causa, não pode tomar sol. Tem medicação que a pessoa tem que tomar à noite, porque dependendo do sol que ela toma, mancha a pele. Então, É, existem coisas que a gente não pode nem dizer. O que que a gente vai falar para a pessoa? Olha, o projeto que eu tenho aqui para você, essa água magnetizada, o que que ela vai ajudar você? Você pegando um frasquinho de água, andando com esse frasquinho, ainda mais que está calor, e borrifando assim na pele, e deixando secar por ele mesmo, ele vai ajudar a clarear a sua pele, vai ajudar a hidratar a sua pele. Ele ajuda na questão do melasma ou manchas de alergia. É o que a gente pode dizer, porque isso já foi comprovado cientificamente, né, Heber? Né, Luciana? Isso a gente pode falar, né? Mas existe coisas que a gente não pode dizer porque a gente não viu. O que que você vai sugerir para a pessoa? Usa um borrifadorzinho, uma água magnetizada, borrifa assim, ó, no seu rosto várias vezes ao dia, e isso vai ajudar na sua hidratação. Por quê? A diabetes causa desidratação. Muitas pessoas que sofrem de diabetes, com o tempo, vai ter que fazer problemas de diálise. Ontem mesmo eu conversei com uma professora que ela se interessou pelo projeto porque a mãe dela, diabética, começou a fazer diálise, vai precisar beber uma água de qualidade. Então, uma coisa leva a outra, a gente não tem como dizer, a gente só vai dar sugestões de como ela vai usar o projeto e a gente vai acompanhar com muito amor e carinho essa pessoa. certo, obrigada. Certinho, meu amor? Fala, Obrigada. João. Diga, João. Opa, diga agora, estava aqui ativando o som. Desculpa, viu, João, a demora. Não, tranquilo, nós estamos aqui para isso, né? Aham. Primeiro eu queria muito agradecer a você, né, e a equipe aí por ter promovido essa reunião para a gente. Eu já tinha essas ideias, né, mas assim, eu falei meio pouco. Eu tenho uma reunião marcada com a Câmara de Vereadores, tenho numa escola, mas assim, eu queria saber qual é a clientela específica. Eu fico com dúvidas assim, será que vai surtir efeito, por exemplo, com adolescentes? Fazer uma palestra com adolescentes, explicar que assim, eu também não sei se o objetivo seu, o que você está passando para nós, é o mesmo que eu pretendo. Por exemplo, o que eu quero é divulgar o Silocimol. Eu quero divulgar que existe a possibilidade das pessoas terem uma qualidade de vida, né, sem necessitar de estar tomando remédio, de ir na academia todo dia. Isso não impede, mas assim, é porque eu tenho preguiça, né? Mas eu não sou baiano, não, tá? Olha, Aí, eu queria saber, a olha o clientela, eu percebi... preconceito. Aí já é conceito mesmo, né? Veja, é brincadeira, gente. Desculpem aí os baianos, para mim todos eles são trabalhadores. Sim, Veja, essa clientela é que eu tenho dúvidas, né? Eu sei, eu já fiz muita, eu trabalhava na saúde, né? E eu já fiz muita palestra na área de saúde. Aí eu percebo que nas escolas, para mim é o ambiente melhor que tem de se trabalhar, porque tem os professores que são formadores de opinião e tem os alunos que são fuxiqueiros. Eles espalham rapidamente, né? Então, aí surte efeito será fazendo isso para crianças, adolescentes, né? Criança eu acredito que até não, mas adolescente aí, pessoal que já está fazendo o ensino básico lá, é da quinta série, antiga quinta série em diante, né? Assim, eu não sei como é o nome. Então, sobre isso, João, eu não apresentei para nenhum adolescente, nem criança, nem ninguém sem autorização dos pais. Mesmo, e não parei de fazer cocô. Sem autorização dos pais. Eu não fiz Sim, isso. Então, eu sim. só apresentei para os professores. Inclusive, o diretor quer muito ouvir a palestra, mas o que que ele falou? Logo até terminar o ano, vai ter uma reunião com todos os professores do bairro
uma reunião que eles vão fazer lá não sei de quê, e eles vão me chamar para apresentar isso lá na palestra, lá para todos os professores nessa reunião que eles vão ter. Então, o que acontece? Eu não, inclusive na sala da minha irmã, eu entrei, dei bom dia para todo mundo, brinquei com todo mundo, dei um pirulito para cada um, conversei, mas não falei do assunto. Por quê? Porque isso eu não, como achei até bonito o que uma professora falou. Eu não aconselho você tirar foto minha com os alunos, porque vai que os pais não querem que divulgue sem autorização deles a foto de um aluno. Eu não falei com ninguém, a não ser com os professores. O que eu quero fazer? Na minha cidade, pouquíssima gente sabe, principalmente a classe alta não conhece a água magnetizada. Eu quero apresentar. Eu fui questionada o seguinte: Débora, e se acontecer de ninguém mais querer dessa água? Não existe isso, porque aqui em Eunápolis são cerca de 120 mil habitantes. A minha rede não tem 100 pessoas. Por que Eunápolis todo já sabe? Não sabe. Eu quero divulgar, eu quero levar o projeto para as pessoas. Enquanto os 120 mil da população não descobrir, eu não vou parar de falar. Sim. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu ir porta a porta, nem todo mundo está trabalhando. A maioria das pessoas estão trabalhando. Eu vou logo no ambiente de trabalho delas. Vou numa clínica, vou num posto, vou na escola, eu quero ir. A minha próxima meta, depois que eu atingir, que eu estiver bem formada, bonitinha, é ir numa empresa internacional que tem aqui, chamada Veracel, de papel e celulose. Alguém já ouviu falar? Tipo Companhia Suzano? Então, o que eu quero? Levar lá também para os funcionários. Então, eu quero levar para todo mundo esse projeto. Agora, quem vai aceitar, igual a gente já aprendeu, o não nós já temos. Quem vai Agora, aceitar, uma né? outra coisa. Nos órgãos públicos, que é o meu caso aqui, no caso escolas, unidades de saúde, são poucas particulares, né? Então, a maioria são públicas. E eu sou do setor público. Aliás, eu não sou mais nada. Eu sou da Timol. Aí é o seguinte, você pode falar diretamente sobre venda. Por exemplo, como um exemplo, esses vendedores de cursos, eles fazem, né, aquela festa toda lá e tal, e depois colocam o produto à disposição da clientela. Aí, nesse caso, nós podemos fazer isso, por exemplo, numa unidade de saúde. Eu até acredito que sei lidar com isso, porque, por exemplo, você falou há pouco tempo, os representantes do laboratório, eles chegam lá e é para vender, né? Eles estão lá para divulgar o produto deles, no caso é um comércio. Agora, nesse caso, numa escola, eu falando com os professores, aí eu já posso deixar que a gente tem disponível esse produto para quem queira adquirir, coisa desse tipo, ou isso seria Aí você que vai comercialização? dizer. Se você tiver disponível, beleza. No meu caso, eu já tinha pronta entrega. Não, tudo bem, eu só quero saber assim, se é legal fazer isso. Porque, assim, nos órgãos públicos, a maioria deles tem um regramento que você não pode receber comerciantes. Aí, nesse caso, João, eu entendi o que você quis dizer. Nesse caso, primeiro, você nunca vai entrar direto para se apresentar. É como eu falei, você vai dirigir ao responsável daquele setor. Teve um órgão aqui que a gente fez o evento, eu esqueci o nome do órgão que a gente fez o último evento aqui, que é um órgão público. Eu conversei com a moça, a Câmara dos Vereadores. Eu conversei com a responsável. Então, eu conversei com a responsável da Câmara dos Vereadores. Na escola, eu pedi permissão ao diretor. Eu não cheguei chegando. Eu fui ao diretor, pedi autorização do diretor, conversei com ele autorizou eu ir no horário do intervalo dos professores, na quinta-feira pela manhã, 9h40, foi bem específico, nós temos 20 minutos de intervalo, às 9h40. Aí ele autorizou eu entrar na sala dos professores e fazer a minha apresentação. Entendi. Lá com os médicos, eu conversei
com a moça secretária responsável na clínica e expliquei para ela que eu tinha ido lá conversar com uma certa médica para apresentar aquele projeto de saúde. Você tem como confirmar com a médica se ela pode atender entre um paciente e um outro, questão de 5 minutos? Aí ela foi lá, conversou com a médica autorizou, entre 5 minutos, de um intervalo e outro, eu fiz a minha apresentação para a médica. Estou entendendo. Aí a gente faz assim. Quando na dona da loja, por que a dona da loja autorizou chamar as 6 funcionárias para eu falar com ela? Eu tinha conversado com a funcionária antes. A funcionária me levou até a dona. A dona autorizou eu a fazer aquela apresentação para os outros. A gente sempre, de forma respeitosa, vai chegar ao responsável daquele ambiente. Entendi. Não, tranquilo, eu entendi isso. A minha preocupação é só, assim, não passar o carro na frente dos bois, como se É diz. isso. É de Conversar com o você... responsável do setor. Isso. A minha questão era abordar ou não a vendas, por exemplo, né? Seria esse ponto. Aí o outro ponto, assim, eu acho que a título de esclarecimento, por exemplo, médico. Eu tenho na minha família alguns médicos e conversando com eles, né, sobre o Silocimol, disse, mas eu acredito muito nisso, não, isso aí, não sei o quê. Eu digo, tu acredita em antibiótico? Porque foi a mesma ciência que disse que antibiótico combatia a infecção, é a mesma ciência que diz que essa água vai hidratar, vai eliminar um monte de radicais livres, um monte de coisa, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa fica sem argumentação. Quando você diz que a gente tem que estar preparado, né, para conversar com essas autoridades, né, a gente realmente tem que ter o mínimo do conhecimento satisfatório para fazer com que eles adquiram o produto. É isso aí. Obrigada, João. Mas qualquer coisa a gente conversa depois. Deixa eu falar com Tranquilo, esses 3 aqui, que eu tenho que terminar a tranquilo. apresentação, que já passou da hora. Tá bom. Cleide Cabral? Pode falar. Olá, tudo bom? Tudo bom, Então, obrigada. porque eu trabalho junto com a minha mãe, eu sou o Jonathan. Tá, Jonathan? Chegando aqui agora Desculpa. aqui. Oi, Cleide. Boa tarde. Oi. Então, uma pergunta e vou falar também uma coisa rapidinho que acontece com a gente aqui. Nós estamos do Rio de Janeiro. A respeito desses 5 minutos que você fala com um médico. Quando você faz a apresentação nesses 5 minutos, você só fala de forma oral ou você também faz uma apresentação com a água e o vídeo? Eu Só usa levei isso? esse panfleto. Levei esse panfleto. Uhum. Levei esse panfleto para ele, para a médica, para todos os médicos eu apresentei esse panfleto. Esse panfleto, ele mostra aqui, ó, os símbolos da tabela periódica atrás, gente, que vocês queriam saber, tá vendo? Uhum. As fórmulas da tabela atrás. Aí eu mostrei isso para elas, que isso é internacionalmente comprovado e cientificamente aprovado. Tá. Fiz o teste de equilíbrio com 2 especialistas, tanto com a dermatologista como a endocrinologista, e Entendi. falei para ela sobre o benefício do Silocimol e do Topega Mais. Se ela quisesse entender mais, ela ia assistir uma palestra. Mandei para ela uma palestra sobre problemas hormonais para endocrinologista. E para a dermatologista, eu mandei uma palestra sobre problemas de pele. Aí elas entenderam. Não precisa ser muita coisa. Você vai falar um assunto prático. Então, tenha sempre em mãos esse panfleto quando você for falar com um especialista. Esse panfleto a gente compra na nossa loja da Timon, né? Nós temos. Você recebe, quando você fecha uma franquia, você recebe ele. Se já acabou, você pode pedir mais no escritório. Não, sim. Agora, São nunca se esqueça de colocar seu endereço, seu ID e seu telefone atrás. Entendi. Porque Aqui no Rio, a gente já fez uma apresentação num colégio, né? Nós pedimos autorização para o diretor e nós utilizamos o banner, que a gente não tem, mas como eles deixaram a gente fazer a apresentação no horário de almoço, então a gente teve um bom tempo para apresentar. O que nós fizemos? Levamos uma jarra nossa, que nós temos aqui da Tupperware,
3 litros e 800, né? Um galão norte-americano. E nós levamos o combo. Combo mini. E nós pegamos a água deles para mostrar que a água que estava sendo retirada, estava sendo feito isso daí, era com a água do colégio. Então, não para dizer que a gente colocou alguma Inventou coisa, moda. inventou moda. Então, a gente fez a apresentação. Sempre levamos a embalagem tanto da garrafa quanto da jarra vazia e nós enchemos com a água da pessoa ou do local que nós vamos fazer a apresentação. Enquanto está conversando, ela está fazendo efeito, né? Exato. Exatamente, porque a gente consegue fazer... Quando a gente faz a nossa apresentação no Rio, eu e minha mãe nos dividimos, cada um fala uma parte. Nesse ínterim, nesse espaço de tempo, a gente depois mostra os vídeos, né? Ela fica com um grupo e eu fico com o outro. Simultaneamente mostramos o mesmo vídeo na mesma hora para todo mundo entender. E no final a gente faz a apresentação com a água, entendeu? É assim que a gente tem feito. Sempre quando a gente apresenta na casa das pessoas, quando vai em algum local. Na rua, Na rua. já vendemos na rua, o projeto na rua mesmo. Vendemos Fizemos a venda e também o depoimento na rua. Sim, Ótimo, excelente. Foi feita a venda numa loja de ferragens. A gente foi comprar só um teflon, uma fita teflon de R$ 2 e vendemos um combo mega para a pessoa. Então, assim, lucro! Aí dá o valor, viu? deu valor e a pessoa está muito bem, até porque, apesar dela estar com um estágio avançadíssimo de câncer, né, com metástase, a metástase dela, ela não evoluiu mais, ela estagnou. Então, Deixou ela mais feliz, né? Pelo menos ter dias felizes, né? E também ela teve uma melhora na sequela da quimioterapia, né? Porque a quimio deixou ela com choque, com dormência nos pés e nas mãos, e isso foi sanado bem como as dores nas pernas. Então, ela teve uma melhora, uma qualidade de vida bem mesmo, e não precisa mais lavar louça com luva, porque isso causava choques na mão dela. E ela melhorou, então estou muito feliz por isso. A gente só não faz a apresentação com como o seu... Só faltou o banner, está faltando o banner. A gente só não faz Eu peguei lá no Drive do escritório virtual o banner. Tá. No Drive. E mandei para uma gráfica. A gente não faz apresentação para jovens aqui, por quê? Por 2 motivos. Primeiramente, a maioria dos jovens eles estão dependendo dos pais, certo? Segundo, jovens têm problemas de pressão alta, têm problema de diabetes? Tem problemas, sim, mas normalmente não é o foco deles. Então, a gente sempre tem que focar, normalmente aqui, em pessoas com mais idade. Aí a gente fala assim, mais idade o quê? Idoso? Não, nós estamos falando de uma pessoa mais madura. Então, pessoas a partir dos 30 anos é o foco que a gente faz. E o que a gente fala só aquilo que a gente domina. Por quê? Normalmente, desde o tempo que a gente está aqui já trabalhando, levou um tempo para eu entender por que a gente urinava tanto. Porque a gente sempre entra em contato com as pessoas e fala que é uma água hexagonal, que ela é muito mais filtrante, ela entra no organismo e faz tudo. Só que depois que eu fui entender que como os 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, e dentro do nosso sangue fica com um O e um H, e sobra um H de hidrogênio, ele se junta com o radical livre, o outro O. Por isso que dentro do nosso organismo faz mais água. E a gente urina mais ainda, além dela ser altamente filtrante. Então, dessa forma que eu fui entendendo. Então, repetição é interessante, entrar para ver, para você entender, repetir várias vezes os vídeos, tentar dominar o assunto, porque se cada dia a gente estudar 1, 2, 3 minutos naquele assunto, daqui 6 meses a gente é especialista só naquela situação. A gente consegue falar com o médico, consegue falar com professores, entendeu? Não tentar ficar focando tanto, como você mesmo disse, em coisas que a gente não domina, para a gente não acabar passando vergonha e dar descrédito para o produto.
Então, a gente sempre tem que Exatamente. fazer dessa forma, porque se a gente acaba sendo o representante do produto. Aí as pessoas vão falar que o nosso produto é falso, porque a gente não sabe nem se apresentar. E também a gente conseguiu fazer a apresentação para os professores, porque a gente também pediu autorização à diretora, né, para que a gente pudesse fazer essa apresentação, e aí eles marcam o horário e fica tudo muito bom. Exatamente. Obrigada, viu, gente? Parabéns. Nós que Conversando, a agradecemos. gente aprende. Né, Verdade. Lucineide? Obrigada. Bom trabalho para vocês e sucesso, viu? Fala, Lucineide. Lucineide. Boa tarde, Débora. Boa tarde, meu bem. Eu serei breve, serei breve. Estou tirando proveito de tudo aí. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, São João de Meriti. Eu estou na Seja Timor, bem-vindo. sou bebê. Estou na Timor há 3 meses e pouco. Mas eu me deparei com uma situação que foi muito inusitada, porque a minha irmã, ela é terapeuta capilar. E ela me prestou o espaço dela. Eu, com menos de um mês, já queria fazer a apresentação. Já tinha feito os 2 treinamentos com o Gustavo. Quando eu cheguei, ela falou: Você tem uns 20 minutos, porque eu estou em atendimento. Vou te dar um intervalo de 20 minutos, sendo que aí eu não sei o que você vai fazer. Eu fui só com o celular e os 2 treinamentos, a aula A e a aula B, e cheia de disposição e vontade. Aí ela falou: Tem advogada aí, que é uma cliente minha, tem muitas donas de casa, e tem uma que eu vou atender agora que não sabe nem ler e escrever, apesar de ter condição de adquirir o projeto. Aí eu falei: Mas tudo bem, para mim sem problema. Eu fui muito bem arrumada, né? Aí comecei apresentando o Silocimol. E mostrei o primeiro vídeo, aquele vídeo de 4 minutos e pouco sobre o Silocimol. E todos deram atenção, no celular, é claro, né? E em seguida, eu perguntei se o cabelo delas ficava bom com o tratamento da minha irmã, que no chuveirinho do lavatório tem um pouco de água magnetizada, uma fração de 2 a 5 no máximo, do que tinha de 100% no Silocimol. Elas falaram que sim. Falei: Agora imagina o que essa água corrigida 6 vezes mais leve vai fazer no seu organismo. Cada copo é um tratamento. Agora, falando desse verdinho, alguém aqui conhece cacimba? Porque eu sou do Nordeste, né? Eu estou há 40 anos no Rio. Então, eu falei: Não responda. Se não conhece, eu estou falando de nascente, que durante o dia você pega a água para consumir tudo, beber, tomar banho, alimento, e ela fica vazia. E à noite fica borbulhando, durante o dia ela já está cheia de novo. Essa é a água que Deus criou para a gente fazer uso dela e ter uma saúde boa. Aí, essa que não sabia ler nem escrever, praticamente acabou completando, né, a apresentação. Ela falou: O meu tio está com quase 100 anos, ele toma essa água aí. Aí, mas a Tá vendo? comida é saudável. Eu falei: Realmente, a comida lá é bem melhor. Mas, quando come tudo saudável, está tratando 30%. Lembra que no comecinho eu falei que os outros 70% é água? É a água da cacimba. E que tal ter uma cacimba dessa dentro do seu filtro? Ou numa jarra perto ao seu alcance, 24 horas. E olha, deu muito certo. Inclusive, Parabéns. todos, o que tinha curso superior entendeu e aquela que nem sabia ler entendeu. Aí eu ouvi você falando para a gente se adaptar, né? Falar de acordo com cada situação. Mas no meu caso, eu precisei me adaptar e falar para umas 3, 4 Imediatamente. pessoas. Então, eu Imediatamente. gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada, parabéns. Parabéns, obrigada, viu, meu bem? É assim que a gente faz, conversando. Ô, Poliana, você tinha alguma pergunta ou queria também falar alguma coisa? Não, eu quero elogiar você, né, e todos aí, e dizer que esses dias eu fiz uma apresentação num postinho de saúde. Aí só uma duvidazinha no final que eu gostaria de tirar com você, porque como você já fez várias apresentações, com certeza você já sabe lidar melhor com a situação. Eu pedi autorização da enfermeira-chefe, claro, né, para falar no postinho de saúde. Ela permitiu, a gente marcou o dia e eu fui. Aí tinha umas 15 pessoas. Foi bem na hora que elas estavam quase saindo para bater o ponto, né? Mas aí elas sentaram e me escutaram. Aí eu apresentei, foi cerca de 20 minutos, levei o computador, porque eu não tenho banner, nunca, não mandei fazer ainda, né? Mas eu levei o computador e aí expliquei. Aí no final, eu percebi que eu fiz algo errado. Porque, assim, ó,
umas 4 pessoas, muitos interessaram, né? Umas 4 pessoas perguntou o valor. E eu falei, eu acho assim, pelo menos naquela ocasião, eu acho que eu não deveria ter falado, porque eu acho que eu não deveria ter falado, eu deveria era ter pego o telefone daqueles interessados, né? Para depois conversar individualmente com cada um. Aí é isso, a minha dificuldade é mais no fim, entendeu? Porque Uhum. aí vira aquela bagunça, o pessoal já vai levantando, uns quer saber, outros já vai saindo e vira tosse e pronto. É isso mesmo. Por isso que a gente tem que ser objetivo. É por isso que eu vou mostrar aqui o final, ó. Aí vou te responder isso daí, viu, Poliana? Que também é muito importante, que fala que é o fechamento de uma venda, que nós chamamos de fechamento de venda. Essa parte aqui, ó. Após a apresentação, o que você tem que ter sempre em mãos? Você tem que ter sempre em mãos a ficha de pesquisa. Você não pode deixar de ter em mãos essa ficha de pesquisa, o formulário. Você vai anotar todos os dados, telefone do pessoal, anotar tudo bonitinho. E se alguém quiser adquirir o produto, quiser saber mais, entrar em contato com ele, né, dentro das 24 horas. E aí mostrar para o público, se ele quiser assistir uma palestra, algo mais, e aí você fala. Então, os mais detalhes a gente vai mostrar para vocês no final. Pegue sempre os dados dele, principalmente quem tiver com pressa. Se você puder ir com alguém, enquanto você está fazendo a apresentação, pede para que a pessoa, junto com você, faça isso, pegue os dados de quem está ali. E eu consegui pegar os dados da maioria das professoras e fui entrando em contato com elas devagar. Uma coisa que você vai falar, a diferença de preço e valor. Imagine um produto que tem 5 anos de garantia, 30 anos de durabilidade. A pessoa já, eita, deve ser muito caro. Imagine um produto que vai ajudar você a não ter problema de saúde, evitar problemas de saúde. Fique preocupado com o preço agora não, depois a gente fala sobre isso. Se ela tiver mais interesse, você vai falar. Se não tiver, você não precisa falar o preço. Certo, turma? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. E eu vou colocar aqui, Lu, você como anfitriã novamente, porque aí você vai deixar eu procurar. Levanta sua mãozinha, por favor, Lu. Itaguara. Que cidade é essa, gente? Pode falar. Olá, boa tarde, Débora, Boa tarde. a todos. Eu sou de Salvador, Bahia, meu amor. Débora, só uma dúvida, na verdade, né? Uma ajuda que eu queria de vocês rapidinho. No início do mês, eu tive uma consulta com o ginecologista e eu fui relevar meus resultados de exames e tudo mais. Ela falou que os meus exames estavam ótimos, minhas vitaminas estavam maravilhosas. Inclusive, ela falou assim: Meu Deus, é surpreendente, porque é raro, algumas vitaminas aqui suas estão muito boas. E eu estava com a minha garrafinha e com o meu combo-vinho. Então, eu aproveitei a consulta e mostrei para ela. Eu fiz assim, doutora, é bem provável que seja por conta desses 2 aparelhinhos aqui, que corrigem magneticamente a água. Ela, como assim? E aí eu expliquei bem rápido para ela, em questão de 3 minutos, que a água, né, corrigida magneticamente, ela traz para o nosso organismo, né, as propriedades naturais da hidratação e transforma, né, o nosso sangue em um ambiente mais alcalino. E ela, por ser médica, ela sabe muito bem que, no caso, doença nenhuma, ela vai sobreviver ou ganhar força em um ambiente alcalino. E aí ela se interessou. Só que nesse meio tempo ela gostou, pediu para eu falar depois com ela, tô para ligar para ela agora para fazer a ficha de pesquisa, né, e apresentar o produto. Eu ainda estou me sentindo um pouco insegura para apresentar 100%, porque ela me perguntou se tinha alguma coisa a ver com água ionizada, ozonizada. Ozonizada. Isso, essa aí, ozonizada. E eu pensei assim, não tem a ver com a ozonização da água. Ela vai alcalinizar, né? Ela transforma a água em água alcalina, 6 vezes mais leve, mais pura, libera o hidróxido de magnésio e o cálcio no nosso organismo e ajuda a aumentar a nossa imunidade, né? Controlando assim, ajudando a prevenir e a tratar até mais de 100 tipos de patologias diferentes.
E aí eu fiquei com essa dúvida em relação a esse assunto sobre a água ozonizada, porque ela foi muito assim, sabe, ela enfatizou muito sobre isso. E Enfatizou aí, muito, apesar está na dela ter moda, está na moda, os artistas estão usando muito a água ozonizada. Existe 3 tipos de água, gente: alcalina, ozonizada e magnetizada. A alcalina é a água filtrada que a gente pega do Hiperminer, de qualquer filtro. Essa é a água limpa, pura. Agora, a água ozonizada, ela substitui o cloro. Ela é feita só do ozônio, do oxigênio. E ela é contraindicado para alguns problemas de saúde. Depois você pode entrar numa pesquisa mais profunda sobre quais os problemas de saúde que, principalmente quem tem pressão alta, não pode tomar mais que 2 copos por dia. E o que é feito essa água? Ela é usada mais, sabe para quê? Para lavar verdura, para lavar alguma coisa assim, frutas, e aí lá está no filtro especificando que não se pode usar essa água em mais de 2 copos por dia, dependendo do problema de saúde que a pessoa tem. Já a água magnetizada, que deixa a água 3 vezes mais leve, você não tem contraindicação. Você pode tomar o quanto você quiser. Aí, tudo uma questão de pesquisa. Pesquise sobre isso. O que eu pesquisei foi o que eu aprendi até mesmo no Fantástico. Eu fiquei muito feliz que o Fantástico falou sobre isso, sobre o perigo de se usar em excesso a água ozonizada. Tá bom, minha linda, obrigada, viu? Vou Por pesquisar nada, mais minha filha. Fala, Maria. Oi, boa tarde, Débora. Boa tarde. Primeiro, eu queria elogiar pelo modo, assim, excelente, pela sua palestra. Obrigada. Muito bom. Dá para tirar bastante dúvida para a gente. Uma coisa, assim, que eu gostei foi na parte, assim, finalizando. A gente, de forma alguma, deve falar o preço. Como que a gente consegue fazer isso? Você falou que tem que fazer a ficha de pesquisa, tudo. Mas se a pessoa insistentemente no final da sua apresentação, quiser que você fale o preço, como que a gente sai Fica a seu dessa? critério. Isso é sugestões. A vida é cheia de sugestões. Você vai pegar aquela que for melhor para o ambiente, para a ocasião e para a sua região. Certinho. Certinho? Certinho. Muito obrigada, excelente, viu? Parabéns. Nada, minha flor. Ó, gente, nós vamos terminando. Só vamos terminar aqui com a Lucielda e a Daniele fechou. Fala, Lucielda. Programa. Boa tarde. Débora, boa tarde. Débora, minhas colegas de trabalho de novo convidada para apresentar o projeto em um bazar. Então, lá no bazar, uma pessoa que organiza o bazar tem o dia agendado, a pessoa convida muita gente. Aí minhas colegas 3 foram convidadas para ir para o bazar apresentar o projeto. O que você acha? Será uma boa ideia? Ô, meu bem, fique à vontade. Você vai apresentar o projeto onde você achar melhor. E como elas podem fazer isso, elas estão em dúvida, não sabem como é que vão começar. Aí as sugestões nós demos aqui, como que ela vai se arrumar, como que ela vai falar, o que ela vai falar, o público que ela vai atingir. Aí você vai ver lá como que vai ser melhor. Viu? Ô, Lu, tem alguns com áudio aberto aí, pode atrapalhar. Viu, meu amor? Veja como vai ser melhor. Converse com a sua turma lá e programe. Veja com a sua líder o que for melhor lá para o ambiente. Essa reunião aqui fica gravada, essa de hoje, a gente está tentando deixar ela gravada. Se ficar gravada, eu vou colocar no mesmo grupo que vocês entraram, vou deixar lá uma semana e depois eu vou fechar o grupo. Quem quiser, salva logo essa live, que eu não vou deixar o grupo lá mais, não. Pronto, porque eu acho que... Eu não sei se elas assistiram essa reunião, né? Aí você manda para elas. Trabalho, eu estava ocupada. Aí eu vou Beleza. pedir ela pegar gravado e vou mandar para elas assistir, para elas tirar umas ideias. Isso aí. Obrigada, viu, meu bem? Só isso. Diga, Daniela. Tá dando para me ouvir, Débora? Tá.
Boa tarde, primeiramente, tá bom? Boa tarde, meu bem. Tudo? Muito obrigada, primeiramente, pela reunião. Tive muito proveito, eu estava conectada com meu esposo, mas ele precisou sair, eu me conectei aqui. Débora, eu só queria, bem rapidinho, eu só queria que você, por favor, me explicasse só a diferença da água alcalina, a ozonizada, ela substitui o cloro, é isso? E é contraindicada para ele algumas... ajuda no cloro. Agora, sabe o que você vai fazer? Eu não vou explicar, não. Faça uma pesquisa bem profunda. É que ela substitui o cloro e ela faz isso. Só que aí eu vou falar só o que eu vou falar, o que eu estudei. Mas pesquise mais sobre isso. Ela é diferente da água magnetizada. São 3 tipos de água. A única água que é contraindicação, que pelo menos até onde eu pesquisei, é a magnetizada. Que não tem contraindicação, eu já entendi. A magnetizada, não. A ozonizada tem limite. A isso que você vai pesquisar. Quais são os limites, quem pode usar e quanto pode usar. E a alcalina é o que mesmo? Você falou a primeira. A que você filtra. A água alcalina é a que você filtra. É só isso, né? Que a gente filtra, né? Ela se torna alcalina, sem estar com o aparelho, no caso. Sem estar com o aparelho. Porque, na verdade, o pessoal fala, esse aparelho é filtro? Não, ele não é filtro. Ele vai limpar o seu organismo. Você precisa colocar esse aparelho em água filtrada. Certo. Entendi agora. Não, essa é a diferença. É porque eu não tinha notado, eu estou anotando aqui as coisas, faltava essa informação. É que quando ela está no filtro, ela fica alcalina. Certinho. Exatamente. Obrigada, viu, Débora? Por nada, meus amores. Olha, posso dar uma sugestão? Rápida. Fala, Marta. Tudo bem, querida? Boa tarde a todos. Como está muita confusão aí na questão de água alcalina e água magnetizada, quando eu fiz o meu seminário em Búzios, a Timol fez um vídeo específico explicando a diferença da água alcalina para a água magnetizada. Então, a sugestão que eu dou é de 11 minutos esse vídeo, que cada um estude isso. Mas tem que parar para prestar atenção na diferença, porque eles fizeram esse vídeo especificamente para a classe médica, para a classe da área de saúde, para desmistificar um conceito com respeito à água magnetizada. Então, a sugestão que eu dou para todos, que eu vejo que há essa dificuldade, eu também fiquei, e até hoje eu ainda tenho alguns detalhes que eu preciso estudar, é que assistam esse vídeo de 11 minutos, que está sendo bem explicativo, e quem faz esse vídeo é o... esqueci o nome dele. Como é que é, Luciana? O nome daquele rapaz? O Rangel. Rangel. Ele que está explicando muito bem a diferença entre água magnetizada... Você tem esse vídeo, Lu? Tenho. Eu posso passar depois. Aí a Lu vai mandar para nós. Eu vou deixar de mandar também, Marta. Obrigada, Marta, por lembrar, porque isso é muito importante. Porque o que acontece? É excelente, gente. Você vai falar do projeto com as pessoas e elas confundem com água alcalina. E as pessoas dão mais valor à água alcalina do que à magnetizada por conta de publicidade. Então, lá no vídeo vai explicar direitinho. Vale a pena estudar. Desculpa me dar, eu coloco no grupo que está todo mundo, então, tá bom, Marta? Desculpa interromper, eu vi que era necessário. Mas você deu aqui para você, Marta, isso aqui é para você, ó. Obrigada, eu tô quietinha aqui no meu canto, eu não queria nem falar, mas eu vi com tanta dúvida que falei... Aí coçou. Foi, mas desculpa aí e obrigada pela sua iniciativa de ajudar a todos. Eu tô aqui empolgada, e minha equipe também. Obrigada mesmo. Obrigada, Marta. Obrigada aí, Débora, a todos. Beijo a todos. Ô, Lu, obrigada. A Lu vai tentar gravar para nós, eu vou colocar no grupo agora. Obrigado aí, tá? Muito obrigado. Muito bom. Gente, vou tentar tirar uma foto. Vou te tentar tirar uma foto aqui, né?